Já alguma vez pensou como seria o seu genoma? O que o define? São as mutações que estão constantemente a ocorrer? Mas afinal, o que são mutações? Olhe agora à sua volta. O que vê? O que nos distingue uns dos outros? Serão as mutações responsáveis por essas diferenças? Todas estas perguntas e muitas mais irão ser respondidas ao longo deste vídeo. Curioso? No organismo humano, grande parte das células sofre divisões contínuas, sendo que nesse gigantesco número de divisões celulares, a probabilidade de ocorrência de erros é muito elevada. Estima-se que em cada célula, em condições normais, ocorrem inúmeras alterações ao nível do DNA, por dia. Porém, as células possuem mecanismos que permitem reparar estas anomalias, de tal forma que apenas uma pequena parte destas persiste. Desta forma, uma mutação trata-se de uma mudança permanente do genoma do indivíduo, podendo essa alteração ocorrer tanto em células da linha germinativa como em células somáticas. Mas o que são células germinativas e somáticas? As células germinativas são aquelas pertencentes à linhagem que originam os gametas, os quais se unem para dar origem aos descendentes. Todas as outras células do corpo são chamadas de células somáticas. As células germinativas possuem metade do material genético das células somáticas. Dentro desta definição, é possível distinguir mutações génicas de mutações cromossómicas. Comecemos por falar das mutações génicas. As mutações génicas tratam-se de alterações que ocorrem ao nível da sequência de nucleótidos de um gene. Podem ser devidas à adição ou subtração de um nucleótido à sequência de nucleótidos previamente existentes, bem como à substituição de um nucleótido por outro distinto. Ambos os processos irão dar origem a uma cadeia nucleotídica distinta da inicial. Os efeitos de uma mutação génica sobre o fenótipo podem variar. Nos casos, podem conduzir a uma característica que é vantajosa, sendo a mutação, por isso, benéfica para o indivíduo. Por outro lado, a mutação pode ser prejudicial, alterando o normal funcionamento da célula e podendo conduzir à morte da mesma. Pode-se dar ainda o caso de a mutação ocorrida não provocar alterações na codificação da sequência de proteínas, devido à redundância do código genético. Nestes casos, a mutação não irá introduzir nenhuma alteração no fenótipo do indivíduo. Este tipo de mutação propicia o aparecimento de novos tipos de genes, contribuindo deste modo para a variabilidade genética. O albinismo e a anemia falciforme são dois exemplos de doenças que surgem devido à ocorrência de mutações génicas. É necessário saber distinguir se estas mutações ocorrem em células da linha germinativa ou em células somáticas. No primeiro caso, sabe-se que a mutação ocorre durante a replicação do DNA, que precede a meiose e que afeta os gametas e todas as células que deles descendem após a fecundação. Ou seja, a mutação é transmitida à descendência. No segundo caso, sabe-se que a mutação ocorre durante a replicação do DNA que precede uma divisão mitótica, o que nos pode originar um conjunto de células mutantes idênticas entre si. Porém, as mutações ocorrentes nas células somáticas não se transmitem à descendência. Foquemo-nos agora no que são mutações cromossómicas. As mutações cromossómicas traduzem-se numa alteração da estrutura ou do número de cromossomas, afetando assim o cariótipo dos indivíduos. Deste modo, se a mutação cromossómica envolver alterações no número ou no arranjo dos genes, mantendo-se o número dos cromossomas, estamos a falar de mutações cromossómicas estruturais. Por outro lado, se a mutação cromossómica envolver alteração no número de cromossomas, então falamos de mutações cromossómicas numéricas. Estas mutações podem ocorrer tanto nos autossomas como nos cromossomas sexuais e desencadeiam um conjunto de sintomas causados pela dosagem anormal de genes, globalmente designados por síndrome. As mutações cromossómicas são, em geral, detectadas pela observação do cariótipo do indivíduo afetado. As mutações podem ser induzidas por agentes exteriores, como raio-x, raio-gama, mutações cromossómicas estruturais. Caso se verifique que o número de cromossomas se mantém, mas que o seu material genético se altera devido a perdas, ganhos ou rearranjos de determinadas porções, estamos perante mutações cromossómicas estruturais. Este tipo de mutações deve-se principalmente à ruptura da estrutura linear dos cromossomas, durante o processo de crossing over.
seguida de uma reparação deficiente. Estas mutações podem ocorrer pela perda de material cromossómico, deleção, pela repetição de uma porção cromossómica, duplicação, pela troca de posição de segmentos, inversão, e pela troca de segmentos entre cromossomas de pares de homólogos diferentes, translocação. Por outro lado, temos as anomalias em que há alterações do número de cromossomas. Estas chamam-se mutações cromossómicas numéricas. Estas mutações podem ocorrer em diferentes etapas da meiose. Durante a primeira divisão, pela não separação de cromossomas homólogos. Ou, durante a segunda divisão, pela não separação dos cromatídeos de cada cromossoma. Doença dos pezinhos, já ouviu falar? Será que está associada ao teste dos pezinhos? Como está ela relacionada com as mutações? Onde surgiu? Quais os sintomas? Tem tratamento? E cura? Eu sou Isabel Mendes Gaspar. Eu sou médica, especialista em duas coisas, em genética médica e medicina interna. Nós damos muita importância à cronologia da descoberta. Portanto, a mutação fundadora quer dizer que foi descoberta pela primeira vez num pescador, na Póvoa do Varzim, e era característica porquê? E vulgarmente os portugueses chamam-lhe a doença dos pezinhos. Porque as pessoas eram pescadoras e não sentiam a água fria. O transplante hepático. Porquê? Porque isto é uma proteína anómala que se vai depositando no fígado. E, portanto, o fígado é um órgão que aguenta 20 ou 30 anos de depósitos de qualquer coisa. Neste caso é da amiloide, antes de começar a haver depósitos nos tecidos. Estão a perceber? Portanto, nós até costumamos dizer isso nas aulas, que é o fígado sacrifica-se a tentar engolir ou absorver uma proteína que é anómala e, portanto, a ideia brilhante foi, ok, então se estes pequenos chegam aos 20 ou aos 30 anos com o fígado cheio de amiloide, nós vamos lhe fazer um transplante e depois ele vai andar mais 20 ou 30 anos sem a doença e, portanto, isto modificou claramente a vida das pessoas. A polineuropatia amiloidótica familiar, mais conhecida por paramiloidose ou doença dos pezinhos, é uma doença neurodegenerativa, genética e invariavelmente fatal. O tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico pode chegar aos 4 anos, sendo que a esperança média de vida dos doentes é de 10 anos após o início dos sintomas, tempo durante o qual existe um progressivo declínio da função neurológica e a qualidade de vida. Esta doença foi descoberta pelo professor Corino de Andrade, médico português. Esta doença era bastante comum entre os pescadores da Póvoa de Varzim, que se referiam a ela como doença dos pezinhos, uma vez que deixavam de sentir a temperatura gelada da água. No entanto, nunca se soube ao certo o que era, até Corino de Andrade investigar um caso mais aprofundadamente. Em 1952, esta doença foi então divulgada a nível mundial, através do artigo A Peculiar Form of Peripheral Neuropathy. Hoje em dia, sabe-se que a mutação fundadora, ou seja, a primeira vez que ocorreu uma mutação que conduziu a esta doença, ocorreu num pescador na Póvoa de Varzim. Apesar de ter uma incidência muito rara, há determinadas zonas conhecidas por bolsas, onde esta doença é muito frequente. Um exemplo dessas bolsas é a Póvoa de Varzim, onde surgiu a doença. Para além disso, os portugueses alastraram a paramiloidose pelo mundo nos descobrimentos, gerando bolsas no Japão, na Suécia, na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e no Brasil. A paramiloidose está associada à deposição, nos tecidos, em particular nos nervos, de uma substância fibrilar altamente insolúvel, designada por amiloide. As fibras de amiloide são constituídas por subunidades de uma proteína do sangue que transporta hormonas da tiroide e vitamina A. A mutação da paramiloidose é transmitida de uma forma autossómica dominante. Se o progenitor for heterozigótico, quase todos os casos, a probabilidade de um filho ser também portador da doença é de 50%. A doença tem idade de início entre os 25 e os 35 anos, podendo ocorrer depois dos 50 anos, em alguns dos casos. Inicia-se nos membros inferiores, afetando a sensibilidade aos estímulos, conduzindo a uma incapacidade motora e psicológica elevada, chegando também a ser fatal. Ainda tem algumas dúvidas ou curiosidades sobre a paramiloidose?
Aqui vão mais alguns esclarecimentos, desta vez respondidos por uma especialista, já anteriormente ouvida durante este vídeo, e com a qual tivemos a oportunidade de falar. Onde há a investigação desta doença? O grupo que mais investiga é o grupo do IBMC e do Instituto de Ricardo Jorge do Porto, em colaboração depois com a indústria farmacêutica que desenvolveu este fármaco. Só para explicar um bocadinho, a substância amiloide nesta situação todos nós produzimos uma proteína no fígado, que se chama transretina, que ajuda a transportar a vitamina A e uma hormona da tiroide em circulação. E é como se nós imaginássemos 4 feixes que estão unidos por um nó, que é uma proteína perfeitamente normal. O que acontece nesta doença é que esse nó parte-se e estes feixes passam a ser depositados em vários tecidos, nomeadamente no fígado, que é Quais o os sítio sintomas? onde ele é produzido. É sentir o adormecimento e a falta de sensibilidade à temperatura. Há outras pessoas que começam a perder muito peso e começam a ficar com diarreias. E há outra forma da doença que as pessoas começam a ter miocardiopatia, portanto, que é o aumento do músculo, e começam a ter queixas cardíacas. Portanto, em qualquer um destes territórios nós podemos começar a ter a manifestação da doença. Mas não é fácil, ou é fácil chegar à conclusão de que se está perante a paramiloidose? Depende se é uma forma típica, que foi aquilo que aconteceu, quando há o adormecimento das extremidades, a alteração da sensibilidade. Aí é nós já mais estamos, fácil. exatamente. Mas, por exemplo, pode haver uma forma atípica, por exemplo, do sistema nervoso central, pode poder manifestar-se pela primeira vez com AVC, ou a pessoa pode ter uma arritmia cardíaca e às vezes é difícil nós percebermos que é este